O dia na ilha amanheceu com chuva. Agora ele tá aí passando de um lado do outro. Vamos ver se eu consigo enxergar vocês. Ele tá passando por um lado do outro. Mas acho que o dia vai esquentar. Vou fazer uma maquiagem com vocês e falar de um assunto que eu já tava há um tempinho pra falar dele aqui. Trouxe a minha necessaire para enquanto isso a gente faz uma maquiagem falando desse assunto. E por que eu, até numa live que eu fiz aqui de madrugada, eu falei que tinha mesmo que falar, não podia mais adiantar esse assunto, porque eu fui num programa de TV e me perguntaram sobre, e depois esse conteúdo foi jogado em outros lugares, né, que a gente diz, foi colocado para outras pessoas que também não me seguem assistirem aquilo, e eu vi que há muita, e não consigo procurar achar outra palavra que não seja ignorância sobre esse assunto. Eu sempre falei, né, sobre saúde mental, tanto aqui no canal quanto nas minhas outras plataformas, e eu achava, tipo, até por alguns instantes, eu pensei, nossa, às vezes eu vou parar de falar um pouco sobre, porque pode ser cansativo, nós estamos em 2025, acho que as pessoas já pronto, já tem muito sobre o assunto, já estão super informadas sobre o assunto, como a depressão, e cada vez mais a gente vê que não, assim. Então, nesse vídeo, para quem chegou agora e tudo mais, vou contar um pouquinho da minha experiência pessoal, tá? Não do que eu acho, não do que eu pesquisei, mas da minha experiência pessoal, o que aconteceu na minha vida e da minha família. Tive um primo que faleceu de acidente. E na época foi muito difícil, assim, ainda é muito difícil até hoje, tá? Pra toda a família. Mas na época foi um choque tão inacreditável, porque assim, esse meu primo, filho da minha tia, era como se fosse um filho da minha mãe, o filho, o menino que ela não teve. Então ela não conseguiu aceitar muito bem isso na época, foi muito difícil. E aí minha mãe desencadeou uma depressão. Na época eu não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar, nem em televisão, nem em nada. Não sei, nunca perguntei se o meu pai, que foi o suporte da minha mãe, ou até mesmo minha mãe, tinham essa percepção da doença ou que era de fato a doença, né, a depressão. Eu só sei que imediatamente o meu pai decidiu levar a minha mãe para consultar, né, porque depois dessa tragédia que aconteceu, minha mãe entrou numa depressão muito profunda. E imediatamente o meu pai buscou ajuda. E esse buscar ajuda do meu pai, né, essa força, foi primordial para que minha mãe pudesse sair daquilo que ela estava passando. Eu não acredito que a minha mãe conseguiria superar aquilo de outra forma sem ser com ajuda, muito honestamente para vocês. Foram períodos super difíceis e tudo mais. E todo mundo lidando com aquilo, né, com aquela coisa que era novidade, porque, como eu falei pra vocês, pra mim e pra família, eu pelo menos nunca tinha visto, era muito novinha, nem ouvido falar, e, tipo, não se falava disso no colégio, nem nada disso, nunca escutei no colégio com 12 anos, depressão, o que é uma pessoa com depressão, não sabia. Então, aquela ajuda pra minha mãe, né, um acompanhamento, suporte, foi o que de fato salvou a minha mãe daquela tristeza profunda que ela estava sentindo, né? Aquele vazio que desencadeou nela, que ela não conseguia sair. E quando eu vejo hoje, minha mãe trabalhava e tá tudo certo, tá?
porque alguns dos comentários são que a gente ainda vê na internet, né? Ah, a pessoa que tem depressão, ela tá com a mente vazia, ela é falta de trabalho, alguma coisa do tipo. E é tão pequeno esse pensamento. É claro que uma mente vazia, gente, sem ocupação, sem um propósito, é claro que pode ser que tu tenha um momento de tristeza ou algo do tipo, porque realmente tem aquela frase que diz mente vazia, oficina do diabo, né? Quer dizer que a gente tipo, procura problemas quando a gente está desocupado. Isso faz um sentido, mas não que por a pessoa linkar a depressão só à falta do que se fazer, né? A falta do que fazer é isso. É muito pequeno e não dá pra gente em 2025 pensar assim. E eu só tô fazendo esse vídeo, gente, porque é algo que mexe comigo justamente por tudo isso que eu e a minha família passamos, né? E eu sei que se não fosse todo esse suporte que minha mãe recebeu, eu não sei como é que teria sido, sabe? Não sei, honestamente, não sei. Eu falo sobre a gente se cuidar, sobre se prestar atenção, é porque às vezes também você não sabe o que está acontecendo. Porque é isso, depois, quando a minha mãe estava passando por isso, em mim, como eu já estava sofrendo com tudo isso que a minha mãe estava passando, eu não estava entendendo muito bem o que era aquilo. Eu não estava entendendo por que a minha mãe estava acontecendo aquilo com a minha mãe, sabe? O que era aquilo, aquele sofrimento, tipo, ela dentro do quarto, sem querer sair. Eu não sabia, eu não entendia o que era. E aquilo foi crescendo em mim também. Aquela tristeza foi passando. E só porque nada disso foi ignorado, porque eu tive atenção, eu tive o suporte, a minha vida e a vida da minha mãe teve um outro rumo. E é por isso que eu sempre falo pra vocês o quão importante é a gente olhar pro outro, né, prestar atenção. Ai, Bru, eu tenho os meus problemas e não sei o que. Mas será que custa muito olhar pro lado e perceber, será que aquela pessoa, um familiar, aquele meu amigo, a minha mãe, o meu pai, será que eles não estão tristes demais? Será que não estão nessa tristeza há muito tempo? Não tem vontade de sair, quer só ficar isolado, não tem ânimo das coisas? Será que isso é normal? Será que é porque ele não tá fazendo nada? Então, é muito importante prestar atenção nesses detalhes. E eu sei que todo mundo tá muito ocupado e fazendo suas coisas e correndo atrás e lidando com os seus próprios problemas, mas às vezes um bom dia ou se preocupar com mínimas coisas do dia da outra pessoa talvez faça alguma diferença, né? E pra ti, se tu estiver passando por qualquer tipo de situação em que tu não se sinta tão disposto para fazer as coisas, tão animado, quando a tristeza ela tá demorando muito, né? Porque assim, gente, ninguém é feliz o tempo todo, nada é perfeito o tempo todo. A nossa vida, a vida real, gente, é uma verdadeira montanha russa, tá? Nas redes sociais nós vemos corte de momentos e esses cortes de momentos não definem uma vida real. É um trecho, é como se fosse o spoiler da vida. Então não se baseiem nisso para a felicidade de vocês. E sim, Bruna, eu tô me sentindo muito triste. É normal se sentir muito triste, é normal se sentir muito feliz, é normal
que sinta mesmo todas as emoções, frustração, desânimo. É normal, isso é normal, porque ninguém é 100% capaz o tempo todo, 100% feliz o tempo todo, 100% tudo o tempo todo. Isso é uma grande ilusão, isso não existe. Isso deixa de ser, às vezes, para ser um sempre. Eu tô há 3 meses muito triste na mesma situação. Talvez aí sim já seja tempo demais, ou o desânimo e tudo mais. Eu contei pra vocês que também, e por isso que eu sempre falo do corpo, da alma e da mente, porque os exames de rotina são super importantes, gente. Quando eu fazia cursinho, que eu queria prestar medicina e ainda morava em Florianópolis, eu achei que tava com outro princípio, né, de depressão. E eu fui, isso eu tinha 18 anos, 18, 19 anos. Eu achei que eu tava com outro princípio de depressão. E eu estava, na verdade, com os meus hormônios super desregulados. E foi aí que eu vi que eu tava com meus hormônios desregulados, né? E tava com um probleminha na tireoide, né? Então eu trato da minha tireoide há mais de 10 anos. Então a tristeza que eu tava sentindo e o desânimo, por mais que eu estudasse, tipo, eu dormia 4 horas por dia, tava numa fase bem estressante por causa dos estudos, eu queria mesmo muito passar na prova do vestibular e era muito concorrido. Aquilo foi um nível de estresse surreal e desencadeou naquele momento o meu hipertireoidismo, e como ele é crônico, ele nunca mais estabilizou. Eu trato há muitos anos. E é isso, na época também, como eu fiz esses exames, eu já não achei imediatamente que, né, gente, porque a gente não se autodiagnostica, né? A gente tem que ir ao médico, né? Recorrer aos médicos para saber o que está acontecendo com a gente. E quando eu fui, descobri que não era, graças a Deus, um princípio de depressão. Eram os meus hormônios que estavam todos desregulados. E quando nossos hormônios não estão, né? Quando o nosso corpo não está trabalhando como deveria, tudo vira uma bola de neve, né? Eu falo mesmo para vocês se cuidarem, porque pouco importa, gente, no final do dia, qualquer outra coisa que não seja a nossa saúde. A nossa saúde é nosso bem mais precioso, porque o nosso corpo é a nossa casa, o nosso templo, é o que nos faz viver, né? E fazer todos os nossos planos acontecerem. Então, essa casa, né? Essa casa aqui dentro que a gente habita, tem que ser muito bem cuidado. Quando a gente se cuida, a gente também tá, de certa forma, pensando naquele outro que tá muito próximo, porque se eu estiver plena em mim, eu vou conseguir, com certeza, ajudar quem tá do meu lado, né? Então, prestem atenção em vocês, no que o corpo de vocês está pedindo, está à tua volta, porque isso faz muita diferença. Prestem atenção nesses pequenos detalhes da vida real, daquilo que importa. E todo o resto vai parecer mesmo super insignificante. E como eu disse no começo desse vídeo, eu estou fazendo esse vídeo não por assim, gente, por ligar, por comentários nas redes sociais e tudo mais, não. É mesmo porque é uma necessidade minha, como já foi tão sofrido que eu passei, minha família, que não seja um assunto para deixar de lado, sabe? Que não seja um assunto só porque um ou dois não percebem nada disso, entende? Então, conversem muito com seus amigos, familiares, porque eu acho porque eu tenho certeza que, além de todo um amparo médico, né, quando a pessoa tá numa situação menos boa, o suporte de quem tá ao nosso lado é primordial. E pode ser que a pessoa nem esteja passando por nada
mas ter aqueles, sentir que as pessoas gostam de ti, né? É incrível, acho que todo mundo gosta disso, então se tu puder perder um pouquinho do teu dia para dar atenção em quem tu gosta, vai valer super a pena, porque é uma das coisas que eu acho que preenchem mesmo a alma, é o tempo de qualidade com aqueles que nos querem bem. E no final da vida, eu consigo falar hoje pra vocês, nos meus 29 anos, de tudo que eu já conquistei, já passei, pessoas que eu já conheci. O que alimenta de fato minha alma e que me trouxe até aqui foram as pessoas que verdadeiramente me apoiam, que me preenchem e que me fazem feliz. E as histórias que eu já passei com elas. E isso ninguém me tira. Ganhem um tempo de qualidades com aqueles que vocês gostem. Prestem atenção em vocês e assim vocês vão estar sempre prontos para dar suporte para aqueles que precisam. E todo o resto, gente, vai ser sempre só o resto. Beijo.